Salve! É um imenso prazer estar participando do ciclo de palestras da tradicional Academia Brasileira de Medicina Militar e uma grande honra falar para os confrades desta tradicional academia. Nós vamos falar sobre ética, ciência e pesquisa médica. A bem da verdade, demorou muito tempo até que surgisse uma luz que pudesse iluminar a ciência e a ciência médica. Por muito tempo o ser humano andou por caminhos escuros e essa luz que vai iluminar a ciência e também a medicina, na verdade, ela foi o método científico. Isso vai demorar muito tempo a acontecer e vai ser uma escada crescente até que chegássemos nesse momento. Os seres humanos primordiais, eles quando observavam os fenômenos naturais, claro que viam isso de uma forma muito diferente e assustadora, e depois acabaram criando o mito, o mito são narrativas utilizadas pelos povos antigos para explicar fatos da realidade e fenômenos da natureza, as origens do mundo, dos seres humanos. O mito, na verdade, são componentes que são interligados com fatos reais. Características humanas e pessoas que realmente existiram se interrelacionam. Um mito não é um conto de fadas ou uma lenda, mas a própria verdade para aqueles que compartilham desse tipo de conhecimento. A mitologia é o estudo do mito, das suas origens e significados. E o mito esteve presente em todas as culturas humanas. Todas elas tiveram os seus mitos e os mitos foram importantes em cada cultura para que a cultura mantivesse as suas tradições. A mitologia grega, a bem da verdade, para a nossa cultura, é aquela que mais influenciou, como todos nós sabemos. Mas a Grécia, além desse aspecto, além de ter criado o mito, teve uma importância muito grande na cultura ocidental, porque criou a visão racional em relação ao universo. E isso foi feito pelos filósofos gregos. Tales de Mileto, Anaxágoras, Pitágoras, Alquimeno de Platão, Anaximandro, Sócrates, Platão, Aristóteles, todos eles legaram a sua contribuição que foi extremamente importante para a cultura ocidental. Filosofia vem do grego e significa amor pela sabedoria. O termo, na verdade, foi cunhado por Pitágoras no 6º século a.C., ele viveu até o 5º século. O método filosófico, ele estabelece um questionamento, faz uma discussão a respeito, propõe um argumento racional e termina com uma apresentação sistemática. Tales de Mileto foi o primeiro filósofo ocidental e foi o primeiro a questionar as explicações mitológicas para a origem do universo. Anaxágoras também racionalizou a origem do universo e defendia uma origem múltipla do mesmo. Dizia ele, nada nasce ou morre, as coisas se decompõem e se compõem novamente. O que morre está se decompondo e o que nasce está se compondo. Vejam que ele falou isso no 5º século a.C., e ele deu aulas, inclusive, para Sócrates. Pitágoras foi discípulo de Tales de Mileto e explicou a origem do universo pelos números. A filosofia pitagórica influenciou filósofos, matemáticos e cientistas posteriores a ele. Alquimeno de Crotona foi discípulo de Pitágoras, foi filósofo e foi médico. Realizou dissecções anatômicas e sugeriu que os sentidos estavam ligados ao cérebro e também às funções psíquicas. Anaximandro, que foi discípulo de Tales de Mileto, foi geógrafo, matemático, astrônomo, político, filósofo, pré-socrático, e para ele o princípio de todas as coisas existentes era o apeiron, ilimitado. O universo era infinito, derivado do apeiron, numa teoria muito parecida
com a que foi proposta em 1948, que é o Big Bang, e que é a mais aceita pelos cientistas atuais para a criação do universo. Algumas ideias deles são muito semelhantes e opiniões das teorias relacionadas à física atual. Pode-se supor, inclusive, que ele tenha chegado às mesmas conclusões que os cientistas atuais, apesar de dispor apenas da observação e de sua reflexão. E pode-se supor ainda que teorias físicas atuais tenham inspirado muitos cientistas pela leitura de Anaximandro. Sócrates estabeleceu uma mudança na filosofia. A partir dele, os filósofos passam então a se preocupar com os problemas relacionados ao indivíduo e com a organização da humanidade. Antes, preocupavam-se com a origem do mundo. Passam agora a questionar: o que é a verdade? O que é o bem? O que é justiça? Princípios éticos, bondade, conhecimento e felicidade se entrelaçam perfeitamente. O homem age retamente quando conhece o bem e, conhecendo, não pode deixar de praticá-lo. O princípio da sua filosofia estava na frase: conhece-te a ti mesmo. Antes de lançar-se em busca de qualquer verdade, o homem precisa de se autoanalisar e reconhecer sua própria ignorância. Após consultar o oráculo de Delfos, essa história conhecida, Sócrates saiu e veio caminhando quando o oráculo de Delfos lhe havia dito que ele era o homem mais sábio da Grécia. Então ele disse: mas se eu sou o homem mais sábio e eu não sei nada, como que o oráculo falou que eu sou o mais sábio? Então ele disse aquela famosa frase. Após consultar o oráculo, quando ele saiu, ele disse: eu acho que o oráculo pensou dessa maneira e disse isso porque eu sei que nada sei. Esse seria de fato o diferencial. Sócrates, devido à sua liberdade de expressão e às fortes críticas que fazia à política, ele foi condenado à morte, tomando cicuta, acusado de corromper a juventude e introduzir falsos deuses. Ele morreu. Esse é um quadro de uma óleo sobre terra de Jacques Louis David em 1787, do século XVIII. Platão foi discípulo de Sócrates e a obra de Platão contempla a ética, a justiça, a política e a matemática. Ele influenciou a filosofia e a matemática do século XX, inclusive. Na medicina contemporânea, há muito de Platão. Em Fedro, obra possivelmente datada de 370 a.C., Platão estabelece que a palavra pode ter 3 efeitos diversos: agir como remédio, como veneno ou como cosmético. Quando bem administrada, levando conhecimento e equilíbrio, ela funciona como um remédio. Conceito extremamente importante na medicina para a relação médico-paciente e usado como base na medicina integrativa tão em moda na atualidade. Aqui nesse quadro é a escola de Atenas, quer dizer, a academia de Platão, obra de Rafael. Platão realiza uma leitura da medicina de sua época que se mantém extremamente atual. Ele trata questões como a relação entre o homem e o meio ambiente, a possibilidade de adoecimento psíquico por causas orgânicas, a explicação fisiológica para a inexorabilidade de determinados estados nosológicos e a consequente crítica aos tratamentos desproporcionais que beirariam a obstinação terapêutica, podem servir para uma atitude mais reflexiva em relação à medicina atual. Refletir sobre o fazer médico é uma perspectiva da maior importância, portanto, Platão, de fato, é extremamente atual. Aristóteles, discípulo de Platão e professor de Alexandre o Grande, filho e sobrinho de médicos, estabeleceu a lógica. Por meio de sua lógica foi estabelecida a primazia da lógica dedutiva. Ele contribuiu com a física, ótica, química, biologia, astronomia, metafísica, psicologia, retórica, artes, música, poética
e principalmente na ética, porque para ele todo o conhecimento e todo o trabalho devem visar algum bem. O bem é a finalidade de toda a ação. A busca do bem é o que difere a ação humana da de todos os outros animais. Para Aristóteles, a ética melhora nossas vidas e, portanto, sua preocupação principal é a natureza do bem-estar humano. Portanto, a ética nasceu com os filósofos gregos, nasceu com Sócrates, com Platão, com Aristóteles. E na medicina, a ética vem surgir com Hipócrates, no quinto século a.C. Hipócrates contempla todos os princípios da bioética. Hipócrates contempla a beneficência, a não maledicência, a justiça, apenas a autonomia que ele não contempla dentre todos os princípios da bioética. No juramento hipocrático, ele contempla também o código de ética médico atual. Entretanto, filosofia não é ciência. Na filosofia permite-se trabalhar com conceitos sem necessidade de qualquer comprovação. Na ciência, busca-se comprovar hipóteses através de experimentos até que haja uma comprovação. Essa é a diferença. Entretanto, surgiu algo que entremeou a filosofia e a ciência, que foi a alquimia. A alquimia também não é ciência. Ela teria nascido no Antigo Egito, a palavra quem era usada para fertilidade, e após Alexandre conquistar o Egito, os conceitos dos filósofos gregos sobre os 4 elementos da natureza, fogo, terra, ar e água, fundiram-se com essas crenças egípcias, dando possivelmente origem à alquimia. No final da Idade Média, surgiram muitos alquimistas. Eles partiam de uma premissa pré-estabelecida e iam em busca de elementos capazes de realizar como se de fato existissem esses elementos. Como, por exemplo, transformar um objeto em outro, a transmutação, ou perpetuar a juventude. E os alquimistas buscavam coisas desse tipo. Mas a alquimia, é claro, também não é ciência. Apenas no século XVI, que surgirá após o período medieval, no Renascimento, a ideia do restabelecimento da cultura grega clássica. E isso veio com o movimento humanista, que fez a redescoberta do homem com tantos humanistas daquela época. E isto serviu de base para que no século XVII surgisse o método científico, que vai ser o alicerce para a continuidade da ciência e para que nós chegássemos onde nós estamos hoje. O método científico vai ser traçado, vai ser alicerçado por Francis Bacon, por Galileu Galilei e por René Descartes. Francis Bacon lançou no seu livro de 1620 o Novum Organum, que, na verdade, ele fazia uma contraposta à filosofia. A filosofia utiliza de fatos reais e, após a construção de hipóteses, os fatos são utilizados para a simples comprovação das mesmas. Bacon se contrapõe a isso e propõe que fosse seguido o caminho inverso, o da indução, ou seja, só após a observação exaustiva de fenômenos poder-se-ia chegar a uma relação racional de causa e efeito. O método indutivo de Francis Bacon é um dos alicerces do método científico. Galileu Galilei era um observador e contestador nato, o que lhe custou alguns atritos desde cedo em sua vida. Ele foi aluno de medicina em Pádua, mas contestava os professores e acabou sendo expulso da faculdade, tornando-se matemático e depois professor em Pádua. A natureza obedece às próprias leis, independendo de nós sabermos quais sejam elas. A experiência deve estar em plano de igualdade com a razão para que se possa construir a ciência.
A razão não deve ser valorizada nem subestimada, apenas utilizada de acordo com o método indutivo. Em 1633, ele foi condenado à prisão domiciliar e o Papa, 359 anos depois, em 1992, Papa João Paulo II absolveu Galileu, antes tarde do que nunca. René Descartes, que escreveu o livro de Homem em 1632, ele tinha as ideias publicadas nesse livro que funcionam como uma forma de transição entre os sistemas filosóficos primitivos e as novas correntes de pensamento. Segundo ele, a experimentação desempenha um papel fundamental e ilustrativo útil no caso do raciocínio dedutivo não ser conclusivo. Em seu livro De Homine, exerceu influência básica na medicina, pois colocou a necessidade de se entender o homem pelo que ele é, independente de conceitos intelectuais ou morais. Assim, ele abre a possibilidade de seu estudo pela razão e observação. Bacon, Galileu e Descartes fundamentaram o método científico que será a base para todo o desenvolvimento a partir dos séculos seguintes. Por isso que a partir do século XVIII haverá avanço na química, física, biologia, eletricidade, etc., com todos esses grandes cientistas e os grandes pensadores iluministas que influenciaram todo o pensamento com sua razão também vão ter base no método científico de Bacon, de Galileu e de Descartes. O iluminismo representou a saída dos seres humanos de uma tutelagem que estes mesmos se impuseram a si durante todo um período anterior, durante todo o período medieval. Na medicina, o método científico vai ser a grande luz que a fará também se desenvolver. No século XVIII, por exemplo, Giovanni Battista Morgani publica o seu livro sobre a localização e causas das doenças investigadas do ponto de vista anatômico, isso em 1761. Morgani era professor em Pádua, e isto vai derrubar a teoria hipocrática dos humores e vai fundamentar a fisiopatologia, vai fundamentar toda a medicina que nós conhecemos atualmente. Ele dissecava cadáveres, buscando saber as circunstâncias da morte e observava neles a correspondência tecidual, a evidência correspondente. Estabeleceu que os tecidos que adoeciam dentro do corpo e não os humores hipocráticos. Xavier Bichat também fez a mesma coisa, realizou mais de 600 autópsias e chegava a passar a noite junto dos cadáveres. Karl von Rokitansky dissecou cerca de 30 mil cadáveres durante sua vida, buscando as evidências correspondentes aos sintomas e sinais clínicos e supervisionou 70 mil autópsias. Por isso que existem tantas doenças com o nome de Rokitansky e tantos sinais que nós mostramos aqui. Ele é o autor da oração do cadáver desconhecido. Pasteur, na verdade, não era médico, mas também fez pesquisas fenomenais e criou a teoria microbial da doença, mostrando que os germes que causavam doenças. Criou o processo de pasteurização, vacina contra a raiva, entre tantas outras coisas. Claude Bernard, o pai da medicina experimental, fez uma série de descobertas no século XIX, inclusive sedimentou a fisiologia com várias descobertas. Ele que descobriu a atividade digestiva das secreções pancreáticas, associou o pâncreas com a diabetes, mostrou a contração das artérias ligadas ao sistema nervoso, lançou o conceito de homeostasia. Claude Bernard foi fenomenal e ele dizia que a medicina é como o amor, não existe o sempre nem o nunca. E ele dizia o seguinte: a ciência deve se libertar dos sistemas que são como grilhões que a impedem de avançar. Por isso que nós devemos lembrar Claude Bernard hoje, no século XXI, que a medicina é obrigada a seguir protocolos. Os protocolos não devem ser vistos como dogmas que impeçam o médico de raciocinar. Virchow também,
estimulava seus alunos a realizarem necrópsias para aprenderem sobre o que havia ocorrido com o falecido, e ele foi o criador da teoria celular. No século XX, Archibald Cochrane, ele havia participado da Guerra Civil Espanhola, na Segunda Guerra Mundial, e como oficial na Segunda Guerra Mundial, ele teve uma experiência interessante, que ele observou que o que havia de muitos tratamentos feitos em medicina não tinham provas suficientes para que justificasse seu uso. Ele dizia: eu sabia que eu tinha que oferecer algo contra a tuberculose que não tinha um efeito ou evidência real de resultados, e estava mesmo talvez encurtando a vida de alguns de meus amigos com intervenções desnecessárias. Por isso que ele acabou criando o método Cochrane em 1972, estudos randomizados, etc. E ele colocou a eficácia, a eficiência e a eficiência com reflexões aleatórias sobre os serviços de saúde, a publicação que ele fez em 1972. E isto foi algo extremamente importante para a evolução do que nós temos hoje como medicina baseada em evidência. Ele fundou diversos grupos de pesquisa universitários durante a década de 70 e 80 para investigar as doenças e os seus tratamentos. E esses grupos continuam atualmente permanecendo com esse trabalho. Há 13 centros de colaboração e 28 extensões espalhados pelo mundo. O Cochrane Brasil foi inaugurado em 1996 e é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, sem fontes de financiamento, que se propõe a essa conduta científica. Na década de 70 ainda, do século XX, este indivíduo, David Sachs, era professor na Universidade McMaster, no Canadá. E ele começou a popularizar o uso de princípios epidemiológicos clínicos na prática da medicina, trabalhando com seus ex-alunos. Esses nomes aqui, inclusive esse que é o Gordon Grate, na Universidade McMaster. Inicialmente, esse projeto foi colocado como uma avaliação crítica da literatura médica, na verdade, baseado também no método Cochrane, para ajudar os profissionais a acompanhar os avanços científicos nos cuidados de saúde, e deu origem à medicina baseada em evidência. Entre os seus ensaios clínicos randomizados mais importantes e conhecidos está o uso da aspirina para diminuir o risco de AVC e o infarto do miocárdio. Ele morreu em 2015 e a imprensa internacional se manifestou dizendo que David Sachs, que é amplamente conhecido como o pai da medicina baseada em evidência, etc., aqui a universidade também se manifestou. O que acontece é que Gordon Grate publicou um trabalho em 1991 com o título Evidence-Based Medicine. Então, o que acontece? Em 1992, ele inclusive colocou o nome de vários outros colaboradores, e a medicina baseada em evidências parece ter surgido nesse período, em 1992, mas só foi publicado o trabalho com esse nome, porque se nós pensarmos bem, a medicina baseada em uma nova abordagem para o ensino da prática da medicina, claro que a medicina tem que ser baseada em evidência, mas todos estes grandes cientistas, médicos e cientistas, praticaram medicina baseada em evidência. Claro que sim, senão nós não teríamos chegado onde nós estamos hoje. Todavia, a ciência e ética nem sempre andaram de mãos dadas. Muito pelo contrário. Aristóteles dizia que o bem é a finalidade de toda a ação, a busca do bem é o que difere a ação do ser humano de todos os outros animais. Para Aristóteles, a ética melhora nossas vidas e, portanto, sua preocupação principal é a natureza do bem-estar humano. Ora, quando Jean-Henri Dunant, que era um milionário suíço, esteve na Batalha de Solferino, na Itália, em 1859, ele ficou impressionado com o que ele viu na batalha, com como eram tratados os feridos, com tudo aquilo que acontecia, e ele voltou da batalha com uma decisão que era a de
buscar colocar uma conduta que favorecesse isto de uma forma ética. Ele havia ido à batalha para conversar com o rei sobre empreendimentos da sua empresa, mas o cenário da guerra e o descaso com a vida humana assustaram Dinant ao ponto que ele abandonou o seu intuito inicial de negócio e passou a cuidar dos feridos, ajudado por mulheres das aldeias vizinhas. E ele, em 1862, publicou esse livro, Souvenir Solferino, que relata a sua visão do conflito, citando tudo aquilo que ele havia visto, e sugeriu a criação de uma entidade neutra que daria ajuda aos feridos sem considerar a sua nacionalidade. Empenhou todo o seu dinheiro no objetivo, viajando por muitos países da Europa e se reunindo com chefes de Estado. Em 1863 foi criada a Cruz Vermelha Internacional por Jean-Henri Dunant. Aqui ele já com idade, ele gastou toda a sua fortuna com isso e morreu na pobreza, e ele foi o primeiro prêmio Nobel de Medicina em 1901. Houve 3 convenções de Genebra, colocando normas éticas para os conflitos armados. A primeira em 1864, colocando isso, pois em 1906, 1929, a 4ª Convenção de Genebra foi em 1949, após a Segunda Guerra Mundial, e revisou as 3 últimas, estabelecendo proteção aos civis de toda hostilidade, proibindo toda e qualquer medida visando os civis, como sequestro, bens, punições coletivas. E nós vemos hoje, no século XXI, acontecer absurdos como o que está acontecendo na guerra da Ucrânia e está acontecendo hoje, agora, no conflito entre os palestinos e Israel. O Tribunal de Nuremberg durou de 1945 a 1946, 20 médicos foram julgados, aqui os médicos foram julgados, e os que foram condenados à morte aqui, inclusive este alemão pertencia à Cruz Vermelha, paradoxalmente a Cruz Vermelha alemã. E a pesquisa científica e a ética não andaram juntas, porque os tempos eram diferentes. Por exemplo, Jenner, o descobridor da vacina antivariólica em 1726, ele fez a primeira vacina extraindo o pus da mão de um ordenhador de vacas que havia contraído a varíola bovina, inoculou em um menino saudável, James Phillips, de 8 anos, em 4 de maio de 1726, o menino contraiu a doença de forma branda. Em seguida ficou curado. E ele repetiu essa experiência que havia feito, e aí repetiu inclusive no 17º caso escrito, o primeiro artigo de Gênero sobre vacinação, ele mostrou repetindo tudo isso em várias crianças, até que ele pudesse publicar o seu inquérito sobre as causas e efeitos da vacina da varíola. O médico realizou várias inoculações em outras crianças, inclusive no próprio filho. Em 1885, Albert Neisser, ele identifica a etiologia da gonorreia após experimentos em que inoculava a bactéria em suas pacientes prostitutas saudáveis. Esse outro aqui apresentou sua tese de doutorado com uma extensa lista de experimentos e autoexperimentos biomédicos em seres humanos, chegando à conclusão em prol da ciência, ainda que imorais, ainda que os seus estudos imorais, ele disse que eram ocasionalmente necessários. Esse caso aqui, de 1838, esse americano, ele publicou nos Estados Unidos um artigo sobre a digestão dos alimentos baseados nos estudos que fez em Alex Martin. Por 11 anos, era um indivíduo que ele observou que tinha uma fístula digestiva após um tiro de mosquete, e o médico era cirurgião e havia atendido o paciente, um viajante de 20 anos. O contratou como empregado e viu a possibilidade de estudar nele alguns fenômenos da digestão naquele ferimento que ele, como cirurgião, poderia ter fechado. As experiências nazistas são conhecidas, experimentos de médicos nazistas em prisioneiros são também conhecidas, mas não foram só eles que fizeram as experiências. No Japão também foram feitas experiências desse tipo.
E mais do que isso, os próprios americanos fizeram experiências por 40 anos. A partir de 1932, pesquisadores da Universidade do Alabama acompanharam o progresso de sífilis em 399 homens negros pobres, sem que nenhum deles recebesse tratamento, apesar do antibiótico, a penicilina, ter sido disponibilizado a partir de 1942. Eles recebiam apenas placebo. Aqui são alguns dos 74 sobreviventes dos 399 utilizados como cobaias. Na Guatemala, também os Estados Unidos fizeram um estudo semelhante na década de 1940. Médicos americanos infectaram intencionalmente pacientes desavisados com doenças sexualmente transmissíveis para estudá-las. Conscientes do problema público que isso poderia gerar, os experimentos foram realizados na Guatemala. Em 2010, o governo americano pediu desculpas oficialmente ao governo da Guatemala. Mas voltando ao Tribunal de Nuremberg, ele deu origem ao Código de Nuremberg de 1947. Aqui o Código de Nuremberg, com várias decisões colocadas, com os 10 decisões, e em 18 de setembro de 1947 foi criada a Associação Médica Mundial. A partir de 2019, ela passou a integrar, com 122 associações médicas nacionais, ela integrou 122 associações médicas nacionais, inclusive a brasileira, e representa hoje 10 milhões de médicos no mundo todo. Seus membros se reúnem anualmente para a Assembleia Médica Mundial. A Associação Médica Mundial, reconhecendo algumas falhas do Código de Nuremberg de 1947, criou, na 18ª Assembleia Médica Mundial de 1964, ela redigiu o Código de Helsinki. E o Código de Helsinki, que tem um conjunto de princípios éticos que regem a pesquisa em seres humanos, teve 7 revisões. Desde 64, tem sido a última em 2013 no Brasil. A partir da década de 1960, teve início também em vários países o sistema de revisão ética de pesquisas. No Brasil, o sistema foi criado pela resolução do Conselho Nacional de Saúde em 1988. O Conselho havia sido criado em 1937 e o sistema foi revisado no Brasil em 1996 pela Resolução 196/96. Foram criados os Comitês de Ética em Pesquisas e a Comissão Nacional de Ética e Pesquisa, que é o CEP-CONEP. Criado em 1988, o sistema revisado, criado os Comitês de Ética e Pesquisa, que começaram a funcionar no Brasil a partir de 1997, sob a Resolução 196 de 1996. No Brasil, em dezembro de 2009, foi criada a Plataforma Brasil para substituir o Sistema Nacional de Informação sobre Ética e Pesquisa envolvendo seres humanos, o SISNEP. E no século XXI que nós estamos, pesquisa, ciência, ética, agora parece que começam a dar as mãos realmente, mas nós continuamos vendo em conflitos como esses dois atuais que nós estamos observando, todos nós ficamos estarrecidos com o que vem acontecendo. Isso continua a acontecer, infelizmente. Para encerrar, eu vou deixar esta poesia intitulada A Mais Humana das Profissões, que fala sobre a medicina. A medicina é a mais humana dentre todas as profissões, posto que ela é humana no agente, o artífice da cura que a pratica, humana em quem a recebe, o paciente, humana exclusivamente no objetivo de suas ações, humana, portanto, é a égide que a identifica. Humana é também nos recursos, todavia, pois pode prescindir de toda e qualquer tecnologia, vez que o médico é capaz de diagnosticar ouvindo, tocando ou tão somente olhando, e às vezes pode até curar simplesmente falando. Daí ser tão vital seu lado humano aprimorar. Para contemplar ainda essa missão sublime, condições humanas devem integrar o time,
pois equilibradamente tudo isso será parte de tratar o corpo e a mente de forma não técnica. O amor, a empatia, a humanidade, a compaixão, o respeito ao semelhante e a nobre profissão são sólidos e fulgentes esteios da arte que também compõem os alicerces da ética. Muito obrigado, eu agradeço a todos pela atenção e agradeço à diretoria da Academia Brasileira de Medicina Militar pelo convite.